Enfim, o Vasco entra com agravo e liminar pode cair a qualquer momento. Eu vou trazer todos os detalhes sobre essa informação e, claro, podemos ter novidades a qualquer momento sobre a queda da liminar que afastou o Vasco do controle do Conselho de Administração da SAF, hein? Vamos falar muito sobre isso. Vasco também confirmou, dentro do agravo, negociação. E as respostas estão próximas. Hoje também tem Andrés Gomes em campo. É o Vasco. Se a Colômbia passar, mais grana para o bolso do Cruz Maltino. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento. Terça-feira recheada de informações do Vasco. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, sempre na moral, aquela moral de sempre. O seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. E claro, você avisa para a plataforma que a marca Vasco sobe aqui com o seu joinha, que você é consumidor de Vasco, acaba que nos top trends da plataforma o Vasco vai subindo e ultrapassando os seus rivais. Então o seu like é muito importante aqui pra gente e também para a marca Vasco. Vale ressaltar também, se você ainda não está inscrito no canal, mas é exclusivo para torcedores do Vasco. Se você é flamenguista, pode ir embora. Não serve para esse vídeo. Agora, se você é Vasco de verdade, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, clicou, se inscreveu, confere lá, vê se está certo, deixe seu like, porque o canal é feito para você, vascaíno. Já estamos chegando à marca de 110 mil vascaínos. Então eu conto com você aqui, clicando no inscreva-se, vamos fazer parte dessa grande família. Olha só, vamos falar sobre Vasco, vamos falar sobre... Rapaz, enfim, hein? Enfim, essa liminar pode cair a qualquer momento. O Vasco também, enfim, entrou com agravo na justiça, né, para derrubar essa decisão. Aconteceu ontem, né, na última segunda-feira pela noite, o Vasco registrando lá no processo, né, protocolando o agravo para anular a decisão, suspender essa decisão da justiça, né, e o Vasco associativo, né, representado pelo presidente Pedrinho, voltar ao Conselho de Administração da SAF, que é o espaço destinado no futebol do Vasco para controlar o próprio, a Vasco SAF, o futebol. Como não temos hoje ninguém dentro dessa sala de controles do futebol, né, 777, foi afastada, o Vasco foi afastado, estamos aí com uma intervenção jurídica nela. Então a ideia é derrubar essa intervenção jurídica, né, e voltar com quem estava antes, que é o Vasco da Gama, representado pelo Pedrinho e também por algumas indicações feitas pelo próprio. Observando esse cenário, agora sim, como a Justiça não fez nenhuma reconsideração, né, no pedido da liminar, né, no que decretou, né, uma intervenção, enfim, o Vasco perdeu as esperanças nessa reconsideração, que poderia ali, após o relatório da Samantha Longo, opa, vamos voltar aqui, realmente não era isso. Então o Vasco fez aí 42 páginas, né, para um agravo. Na fala jurídica, 42 páginas acaba não sendo muito positivo, um pouco mais negativo, porque você tem que explicar muita coisa. Mas a liminar pode cair a qualquer momento. Vamos aguardar, porque também foi confirmado dentro desse agravo a negociação com Gabriel Peck. É isso mesmo, Gabriel Peck, que foi transferido para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro gastou uma grana aí, o Vasco vai até colocar no bolso um dinheiro legal, cerca de 21 milhões de reais, mas o Vasco negociava lá com o Peck, dentro do agravo mostra, né, essa fala lá que as negociações travaram, inclusive a negociação com o Gabriel Peck. Então, temos aí, né, alguns pontos travados acerca disso, e o Vasco confirma a negociação, que não deu certo, né? Ele foi para o Cruzeiro, mas confirmado lá dentro do agravo na Justiça. Bom, falando sobre Vasco, Vitor Pereira é o técnico plano A da diretoria do Vasco, mas não para no Vitor Pereira, hein? O Vasco segue conversando com outros nomes caso o português de 57 anos não aceite, né, o convite do Vasco para comandar o Cruz Maltino nessa temporada. O Vitor Pereira estava no Nottingham Forest, conseguiu livrar o Nottingham Forest da queda para a Championship, né, que é a competição como se fosse a segunda divisão do nosso Campeonato Brasileiro. A Premier League é a primeira divisão, a Championship é
a segunda divisão lá na Inglaterra. Então o Nottingham Forest estava ali quase caindo, o Vitor Pereira salvou o Nottingham Forest da queda. E vale lembrar, né, que ele tem uma polêmica aqui no Brasil, que é a relação lá do caso Sogra, né? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o Vitor Pereira no caso Sogra. Foi o seguinte, ele fez um trabalho interessante no Corinthians em 2022 e aí pediu para ir embora, né? Seu contrato ia ser renovado, a diretoria já tinha acertado lá as bases salariais com ele, ele preferiu ir embora para Portugal por conta de problemas pessoais envolvendo a sua sogra, né? Mas precisamente ali, né? Se a gente for colocar aqui o que seria algo relacionado à saúde, né? Então ele volta para Portugal no final de 2022 e no início de 2023, algum tempinho depois, ele acerta com o Flamengo e volta para o Brasil, né? Ele meio que se desvinculou com o Corinthians por conta do caso da sogra dele lá em Portugal e logo depois ele voltou para o Brasil, falou que tudo se arrumou, enfim. Uma polêmica dele aqui no Brasil em relação ao futebol brasileiro, né? Largou, basicamente, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Saiu do Corinthians, foi pro Flamengo e inventou essa história. Isso aí é a minha opinião. Eu não sei se realmente aconteceu ou não consigo saber, não estou dentro da casa dele, mas se eu fosse chutar ou apostar, eu colocaria isso. Porque não tem como ser tão rápido assim. Mas enfim, Vitor Pereira é um treinador, né, importante para alguns jogadores que estão também na Inglaterra e também em Portugal. Poderia ser aí um grande nome, tá? Eu acho um bom treinador para assumir o Vasco, né? Não é um treinador com o futebol brasileiro super atualizado, mas é um treinador aí que é bem diferente do Fernando Seabra, do Jair Ventura, dos nomes que estão sendo especulados. Tá? É um cara que já passou pelo Porto, já passou pelo Wolverhampton, estava no Nottingham Forest, enfim. É um cara rodado ali na Europa, um treinador pouco mais experiente, né? Não deu tanto certo assim no Brasil, mas é renomado dentro, né, de um mercado europeu, assim, dentro de algumas equipes. Então seria até interessante aí, eu acho, o nome do Vitor Pereira. Eu aceitaria numa boa a contratação desse treinador. Não sei se é o que apaga chamas, né, que o Vasco precisa de um treinador que chegue para tirar o Vasco da Série B. Ele conseguiu tirar o Nottingham Forest lá da Championship. Vamos ver o que vai acontecer dentro dessa negociação. Falando em negociação, falando em Europa, vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de Andrés Gomes. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, né? Muita gente triste, eu estou muito triste porque o Brasil foi eliminado, mas essa geração sempre foi muito frágil, né? Psicologicamente, então nem se fala. Mas a Colômbia está aí representando o Vasco, né? Dentro dessa competição, porque tem um jogador do Vasco. E quanto mais a Colômbia passar, mais grana entra no bolso do Vasco. É isso mesmo. O Vasco que já colocou mais de 1,5 milhão no bolso pela participação do Andrés Gomes na Copa. Hoje, às 5 da tarde, a Colômbia, né, tem aí um jogo que eu vou falar para vocês. Eu acho que a Colômbia consegue passar, tá? Acho que a Colômbia consegue passar para pegar a Argentina na próxima fase. Então vamos torcer para a Colômbia, para o Andrés Gomes continuar na Copa e a gente colocar grana no bolso do Vasco. Então, hoje eu estou torcendo para a Colômbia na Copa do Mundo só por conta disso, tá? Apesar de ser um país muito parecido com o Brasil, né? Um país que tem uma cultura bem forte, mas a minha particularidade em relação à Colômbia é simples, rápida e objetiva. Andrés Gomes e grana no bolso do Vasco se a Colômbia passar de fase. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. E olha só, falando sobre agravo, falando sobre justiça, falando sobre várias situações envolvendo essa liminar, eu vou trazer detalhes aqui com o professor José Humberto, que é especialista em direito empresarial, e ele vai falar tudo, vai trazer tudo para vocês com detalhes aqui nesse vídeo. E claro, eu deixo sempre ali nas descrições o link, né, para vocês encontrarem o canal do professor José Humberto. Corre lá, vale a pena, e a gente vai acompanhando todos os passos junto com ele. Então, com vocês, professor José Humberto, Direito Empresarial. Está aqui com você sempre, mais uma vez. Vocês que não acompanham aqui, peço para que você, se gostou do tópico, deixe aqui o seu like, hype esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. A presença de vocês, a participação é o que move esse canal, é que engrandece. Compartilhando também o conteúdo, essa notícia vai chegar, esse vídeo vai chegar para mais pessoas que estão sempre falando aqui do Vasco.
atualizando esse processo de venda da SAF. Quero fazer uma observação aqui antes, porque entendo que a semana é muito decisiva para a SAF do Vasco. E também que nós teremos uma decisão essa semana quanto àquela liminar que foi deferida, que afastou principalmente aqui o Conselho de Administração da SAF do Vasco e determinou que uma eventual venda precisa ser feita, venda por um investidor, precisa ser feita a negociação com a 777. Essa decisão, para recordar, ela ainda está ativa, está válida. Por mais que a juíza que deu essa decisão tenha se declarado suspeita e remetido o processo para uma outra vara, que agora está com o juiz, está nas mãos do juiz para reavaliar essa liminar, os fundamentos dessa decisão, mantendo ou alterando, total ou parcialmente, essa decisão. A semana é muito importante, porque é justamente isso que vai dizer se o Vasco prossegue com a assinatura do memorando de entendimentos com o investidor Marcos Lamac. Estão todos aí aguardando este sinal verde, vamos colocar assim, porque já não dá mais para esperar, vocês sabem disso. Copa do Mundo daqui a pouco acaba, a janela aí aberta, mas sem poder contratar, tudo travado no Vasco, porque está sem gestor. Bem, vamos entender algo, e a participação de vocês é importante, e claro, a opinião aqui do José Humberto, ela é diferente da juíza do processo, pode ser diferente da sua, mas eu quero trazer aqui um ponto de reflexão muito importante. E, para mim, as decisões judiciais, elas precisam estar bem fundamentadas, elas precisam fazer um sentido dentro de tudo que está acontecendo. Vocês lembram que a magistrada competente pela decisão, que é a doutora Caroline Rossi, ela afastou o Conselho de Administração. Afastou o Pedrinho. Nos fundamentos da decisão, e é justamente esse um ponto aqui que merece muita atenção, lá naquele momento, ela colocou que, da seguinte forma, palavras dela: a evidente falta de transparência do Conselho Administrativo, ao menos em análise preliminar, aliada ao fato de que o artigo 14 do Estatuto da SAF e artigo 147, parágrafo 3º da Lei 6.404, exigem reputação ilibada, corrobora o entendimento desse juízo quanto à necessidade de afastamento temporário do Conselho Administrativo, sobretudo porque os demais membros, Pedro Paulo de Oliveira, Pedrinho, e Felipe Passos Elias, cientes das imputações dirigidas ao conselheiro Cristiano Campos, permaneceram omissos diante da notificação promovida pela 777, não adotando as medidas adequadas à preservação da integridade institucional e da governança da companhia. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, a juíza, afasta o Conselho de Administração, que tinha aparentemente 3 membros, da justificativa que o membro Cristiano ele estava sendo investigado numa ação de improbidade administrativa. Também esses demais membros, o Pedrinho e o Felipe Passos, que não estavam ali auxiliando de maneira transparente, permanecendo omissos nas decisões. E por que eu estou chamando a atenção disso? Essa foi a justificativa desse afastamento, sem dar o direito ao contraditório ao Pedrinho, ao Felipe, ao próprio Conselho de Administração para que pronunciasse. E isso fez um afastamento abrupto, que ainda está ativo. Ela nomeia uma interventora, que foi a Samantha Longo, que em 6 dias traz um relatório e mostra como que o Conselho de Administração estava trabalhando intensamente, muitos atos, inclusive, informais, né, mas que estavam acontecendo. Ou seja, não havia essa omissão aparente, mas me chamou a atenção porque nesse relatório, além de mostrar que o Conselho de Administração estava ativo, ela mostra que existia um 4º membro. Olha, tem um 4º membro do Conselho de Administração. Então, o que seria lógico aqui pensarmos e imaginarmos? Bem, se ela afastou os 3, ela afastaria o 4º. Mas não, o que a juíza fez? Ela se declara suspeita, e mesmo suspeita, ou seja, tem motivos que eu não posso tocar esse processo, eu não posso continuar, havendo uma certa incompetência para tocar esse processo. O que ela faz? Ela nomeia uma nova interventora, em conjunto com esse 4º membro do Conselho de Administração. Mas espera lá, pessoal, se havia neste caso, um afastamento do Conselho de Administração, por qual motivo a magistrada manteve o 4º membro na gestão do Vasco, mesmo se declarando suspeita? Não faz sentido, correto? Se o Conselho de Administração foi omisso, em geral, ela deveria ter afastado também esse 4º membro. Percebem que é uma decisão frágil, porque falta fundamentos e justificativa? Bem, este é um ponto que merece análise pelo juiz agora, que vai decidir sobre a manutenção ou não dessa liminar. Por quê? Nesse momento ele tem elementos de um Conselho de Administração que estava trabalhando, sim, e que tem um 4º elemento aí que está na gestão do Vasco. Ele vai assinar em conjunto com a nova interventora, o Alexandre, ou não vai assinar pelo Vasco, ou ele assina? Bem, uma dúvida realmente significativa. Um outro ponto que me incomoda, ou está me incomodando, e sendo bem honesto para vocês, claro, eu não sou o dono da verdade, o Estatuto do Vasco, Vasco SAF, que é o que nós estamos falando, ele traz uma previsão,
e não sei se vocês se atentaram a isso, e faz muita diferença, que as decisões, ou seja, as questões envolvendo a SAF do Vasco, lá no Estatuto, artigo 32, traz uma previsão que a SAF Vasco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio da arbitragem, perante a Câmara de Conciliação da FGV, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 777 Vasco, relacionada com ou oriunda em especial da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas nesse estatuto, na lei de SA, nas normas editadas do Bacen, CVM, bem como demais normas aplicáveis. Vocês entenderam aqui onde eu estou querendo chegar? Se a 777, que ainda é acionista, e isso não se discute, pessoal. Se houve a suspensão de direitos da 777, é outra questão. Mas ela ainda é acionista. Por que ela optou em levar o processo para o Poder Judiciário? Por que ela fez dessa forma? Essa demanda aqui, ela deve estar lá na arbitragem da FGV, que a propósito já foi proposta, já está em andamento. Por que a 777 vem aqui no Poder Judiciário pedir uma liminar e não lá na arbitragem? Porque lá ela não vai conseguir? Porque lá ela vai ter mais dificuldade? Por que eu fez aqui no Poder Judiciário? Outra questão que me incomoda muito, porque é necessário que o Poder Judiciário aqui explique, esclareça se há a competência dele para decidir sobre essa questão ou se deve ser resolvido lá na arbitragem. Para mim isso está muito claro, que é uma questão arbitral. A matéria, o objeto é da arbitragem e não poderia ser feito aqui no Poder Judiciário. Onde eu quero chegar aqui, eu quero a opinião de vocês. As questões envolvendo o Vasco aqui nessa novela são muito complexas e tumultuando um ambiente de pacificação num clube num momento crucial, que é o da venda. Percebemos agora que a venda está feita, só não foi formalizada e só será se o Pedrinho retomar os poderes lá na administração, no Conselho de Administração. Ou seja, só vende se o Pedrinho estiver lá. Vocês estão entendendo como que essa decisão, o que ocorreu, em nada contribui com o Vasco? E é uma decisão repleta de, no meu ponto de vista, claro, com respeito à decisão da magistrada, mas com uma falta de fundamentação clara, objetiva e com provas ainda? Por qual motivo afastar o Conselho de Administração sem ouvir o outro lado, sem a apresentação de documentos? Eu já vim dizendo isso desde o início. Não seria mais fácil determinar uma auditoria, checagem desses documentos, checagem do que a interina fez, do compromisso do Conselho de Administração e Fiscal, para depois dar uma decisão? Bem, são questionamentos e aqui eu estou trazendo para vocês argumentos jurídicos que agora estão lá com o novo magistrado para decidir a qualquer momento. Qualquer momento sai uma decisão. E é o que nós esperamos, que essa decisão seja cassada. Não há outro caminho, pessoal. Não há outro caminho, pois ela precisa ser esclarecida, ajustada para o bem da instituição. Quero ouvir o seu comentário.